galerinha, tudo bem com vocês? Aula de hoje nós vamos falar sobre camadas do solo. Depois que a gente viu como que o solo ele é formado, os processos de intemperismo, agora nós vamos ver que o solo ele é formado por diversas camadas, sendo que cada camada possui uma característica diferente. Preparado para essa aula? Então bora lá que está começando. Se liga aí. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre nossa aulinha de hoje sobre solo. Bom, primeiro vamos começar definindo o que é solo. O solo nada mais é do que aquela camada superficial da crosta terrestre. Então, é a camada mais superficial e é a camada onde são encontrados os seres vivos. E essa camada, ela é formada por sedimentos de rochas. Então, ela veio através daquele processo em que as rochas, né, a rocha-mãe original, ela foi sofrendo um desgaste e com o tempo ela foi se quebrando, se fragmentando em pedaços cada vez menores. Tudo bem? Esse processo que nós já falamos em aulas anteriores, que é chamado de intemperismo. Então, eu listei aqui só para a gente relembrar, né, quais são os tipos de intemperismo que ocorrem. É o intemperismo por meio de agentes físicos, por meio de agentes químicos e por meio de agentes biológicos. Os agentes físicos, eles têm a capacidade então de quebrar, né, as rochas em sedimentos menores, mas uma característica interessante é que não ocorre alteração química dos minerais. Ou seja, simplesmente ocorre alteração física, quebrando em pedaços cada vez menores, mas não altera a composição química deles. Ok? Como que ele pode fazer isso? Através de, né, temperaturas, um choque térmico, através de pressão, de vento, tá? São processos físicos que levam à fragmentação então de rochas. Já por sua vez o intemperismo químico, ele sim ocorre alteração da composição química dos minerais, através de reações químicas. Um exemplo, né, bem difundido disso seriam as reações de oxidação, como por exemplo a do ferro. O ferro, quando ele começa a entrar em contato com o oxigênio, ele começa a oxidar, ele começa a ganhar oxigênio na sua composição. Então ele começa a ter aquele aspecto mais avermelhado, né, cor de ferrugem, e o que torna esse mineral menos resistente, tá? Então ele começa a quebrar. Então esse solo, né, que é formado através do processo de intemperismo químico, ocorre uma alteração na sua composição química, ok? Por final, né, nós temos aí o intemperismo biológico, que ele pode ser tanto ocasionado, né, por fatores físicos, como listados aqui, de temperatura, pressão, vento, como também por fatores químicos, como causado uma reação química que altere sua composição. Só que isso é intermediado por seres vivos. Então, é por meio da ação dos seres vivos que, por alterações físicas ou químicas, ocorre a fragmentação dessas rochas em solos, né, em fragmentos menores. Certo? Então, sejam eles ocasionados por uma reação química por musgos, líquens, né, ou por uma ação física de um crescimento de raízes de plantas, né, em frestas de rochas e fragmentando mais, tá? Então, estão listados aqui os 3 tipos de intemperismo, só para relembrar, né, de como que esse solo é formado. Tudo bem? Vamos falar da composição, né, do solo. Do que seria um solo, né, uma média, né, geral do solo? Ele tem que ser constituído, né, eu coloquei um gráfico aqui ao lado, ele tem que ser constituído de matéria orgânica e matéria inorgânica, tá? Então, o que nós temos ali de matéria, né, orgânica? A matéria orgânica, ela é formada por seres vivos. Ela é formada ou então por restos de seres vivos, tá? Então ele acaba, né, tendo aqueles nutrientes necessários para o desenvolvimento de uma planta, tá? De matéria orgânica. E a matéria inorgânica seria aquela, né, que não é formada nem por partes de seres vivos, nem pelos seres vivos. Consequentemente, água, ar, minerais, rochas, fragmentos de rochas, tá? Nesse gráfico aqui ao lado, eu mostrei mais ou menos uma proporção do que seria um solo ideal, tá? Então ele é constituído, né, pela parte mineral, né, dos minérios presentes ali. Ele tem que ter, né, uma boa aeração. O que é aeração? Camadas, né, de solo ali que permitam a entrada do ar atmosférico, tá?
Isso para a ação de micro-organismos no solo, para ter oxigenação das raízes, tá? Então, tudo isso é o conjunto disso fornece, então, condições ideais para o desenvolvimento, né, de vegetação, então, nesse solo. Precisa ter água, e essa água ela precisa estar disponível nesse solo, tá? Então, não pode ser um solo que é extremamente fácil de ser encharcado, ou um solo extremamente permeável que a água passe por ele rapidamente, tá? Então, ele tem que ter uma boa retenção de água nessas camadas de solo. E, lógico, precisa ter matéria orgânica, tá? Para fornecer os nutrientes necessários, então, para o crescimento de vegetais aí nesse solo. Coloquei aqui também que, dependendo do tamanho em que essas rochas, esses minerais estão no solo, determinam para nós tipos, né, de solo. Então, nós temos, né, solos que são formados por grãos muito pequenos, tá? Que são solos mais compactados, que é a argila. Se a gente pega a argila, né, na mão e tenta separar um grãozinho, nós não conseguimos, de tão pequeno que é essa argila, tá? Tanto é que se você suja uma roupa com solo argiloso, a roupa fica manchada ali durante um tempo, tá? Porque os grãos são tão pequenos que você batendo na roupa ele não sai. O silt já é um tipo de grão intermediário, de grandeza intermediária ali, tá? Ele está mais ou menos entre o tamanho de uma argila e o próximo, que é o de uma areia, tá? Então, por sua vez, o grão de areia é o grão maior de todos, tá? Ele possui uma granulosidade maior. Já vamos falar sobre tipos de solo e aí nós, né, vamos detalhar as características de acordo com a composição dele. Bom, vamos lá. Em relação à classificação desses sedimentos, então eu falei para vocês, né, que nós temos aqui a argila, que são muito pequenos, o silt, que é intermediário, e a areia, que ela é de um tamanho maior. Isso eu coloquei aqui de novo para vocês para mostrar uma foto, né? Então, olha só o aspecto da argila. É lógico que a gente não tem pela foto, ainda mais com essa qualidade, dando para ver o tamanho dos grãos. Mas é só para vocês verem, né, mais ou menos até a coloração que eles ficam. A argila fica um solo mais, né, escuro, a areia um solo mais, né, um grão mais claro, e o silt um marronzinho aí intermediário. Tá bom? Seguindo. Então agora características do solo, tá? Vamos analisar algumas características do solo. Diferentes tipos de solo, eles podem apresentar diferenças na sua coloração. Por que essas diferenças na coloração? Porque analisando a coloração do solo, é possível que a gente até mesmo descubra quais são alguns minerais presentes nesse solo ou que faltam nesse solo. Por exemplo, solos muito escuros é um indicativo de que existe muita matéria orgânica presente nele. Já solos mais avermelhados é um indicativo que existe muito ferro oxidado ali, então é um solo rico em ferro, tá? Por sua vez, nós temos solos muito claros, né, que chega a ficar até mesmo branco. Esses solos muito claros, eles podem indicar para nós um solo muito pobre ou então um solo muito básico, né, um pH muito básico, certo? Como os solos calcários que nós vamos ver logo em seguida. Tudo bem? Então a coloração é um indicativo para nós de muita coisa, tá? Então outra coisa que nós podemos observar, né, como característica desses solos, eu coloquei aqui essas três juntas, que seria a textura do solo, a permeabilidade do solo e a porosidade do solo. Não são a mesma coisa, tá? Textura, permeabilidade e porosidade não é a mesma coisa. Mas eu coloquei junto por quê? Porque ele forma uma ação conjunta, tá tudo ligado entre si, tá? Isso tudo tem a ver com o tamanho do grão, né, que cada solo dele é formado. Por que isso? Porque se nós temos grãos muito pequenos, tá, sobra pouco espaço presente, né, entre um grão e outro. Já quando nós temos grãos grandes, né, olha só o tanto de espaço presente entre um grão e outro. Então, quando nós temos bastante espaço entre um grão e outro, se a água cair aqui, ela consegue se infiltrar com maior facilidade e ela escoa com muita facilidade. Também, tendo camadas de ar aqui dentro, né, nós deixamos essa camada mais aerada e o solo ele fica mais fofo. Por sua vez,
o lado oposto aqui, quando nós temos grãos muito pequenos, a distância entre um grão e outro é muito pequena, forma pouco espaço entre eles, consequentemente o solo fica muito duro, muito compactado, e isso atrapalha demais a permeabilidade da água. A água que cai aqui, ela não se infiltra com muita facilidade porque não tem muito espaço entre um grão e outro, tá? Então olha como as coisas estão relacionadas. A textura, quanto maior os grãos, mais áspero fica, né? A permeabilidade, quanto maior os grãos, mais permeável é. E a porosidade, quanto maior os grãos, maior é o tamanho dos poros, tá? Presentes entre eles. Consequentemente, o lado oposto, né? A textura, quanto menor o grão, a textura é mais lisa, ela é menos permeável e ela tem menos porosidade, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês a característica conforme o tamanho dos grãos. Grãos de argila, ela fica um aspecto mais liso, poucos poros, pouco aerada, muito compactada e baixa permeabilidade, tá? O silt seria o intermediário entre todos e o grão de areia seria mais granulosa, né, mais áspera, com muitos poros, muito aerada e o solo fica fofo, tá? E é muito permeável à água. A água passa ali pelo solo arenoso, né, com muita facilidade. Aqui eu coloquei para nós para analisarmos o perfil do solo. Por quê? Porque à medida que nós vamos indo mais em maior profundidade, né, adentrando ao solo, a composição do solo ela vai mudando, tá? Então, a área mais sedimentada com mais matéria orgânica, ela está na superfície. E a área mais pobre, né, e com maior granulosidade, ela está no subterrâneo. Então, à medida que nós vamos adentrando ao solo, nas camadas, nós vamos mudando bastante o perfil que nós temos. O primeiro perfil, né, é chamado de perfil ou horizonte O, tá? Aqui não está colocado como O, mas ele está colocado como matéria orgânica. Então seria o horizonte denominado como horizonte O, de matéria orgânica, tá? Então é um solo bem sedimentado, ele é um solo com muita matéria orgânica e a característica é o solo onde também são encontrados os seres vivos, tá? O horizonte A, então começamos agora aqui, né, que já está com o nome de horizonte. O horizonte A também é um solo com bastante matéria orgânica e inorgânica, tá? Então nós temos também bastante sais minerais aqui. Esse é o horizonte A, nós encontramos ainda seres vivos aqui, tá? No horizonte A. Já no horizonte B, tá? Esse horizonte B ele já começa a ter uma sedimentação, sedimentos um pouco maiores, tá? Então são fragmentos de rochas um pouco maiores. É um solo, né, que é rico em sais minerais, mas já a matéria orgânica já começa a faltar aqui, tá? Já no horizonte C, nós temos, né, materiais provenientes da rocha-mãe. Então são fragmentos da rocha-mãe, tá? Então aqui são rochas grandes já. São rochas fragmentadas, mas elas são grandes, tudo bem? Então é um solo pobre em matéria orgânica, tá? Tem pouca matéria orgânica aqui, não, né, tem como, né, ter seres vivos aqui nessa parte, consequentemente, tá? E aqui no final nós temos a rocha-mãe, tudo bem? Então é um solo mineral compactado, duro, de rocha, né, uma rocha maciça. Dessas camadas que eu coloquei aqui para vocês, nem todos os solos vão ter essas camadas, tá? Por quê? Nós podemos ter alguns solos em que essas camadas ou elas não são bem definidinhas igual está aqui, né? Ocorre uma transição meio diferente, ou então pode estar faltando uma ou outra camada dessas aqui. Então, isso aqui seria um esquema geral, tá? Mas não quer dizer que em qualquer parte do mundo que você cavar o solo, você vai encontrar todos esses horizontes aqui, tá? Bom, falando agora sobre tipos de solo. Então, os tipos de solos que são encontrados mundo afora aí, tá? Aqui no Brasil também, né? Então, ó, nós temos solos que são argilosos, solos arenosos, solo umífero e solo calcário, tá? Isso tudo varia o quê? Varia de acordo com a condição do ambiente em que eles estão,
tá? Então, temos alguns locais em que há predominância de solo argiloso, temos outros locais no planeta que nós temos solo umífero, tá? Então, isso varia bastante de acordo com as características do ambiente em que está. Bom, vamos lá. O primeiro que eu estou listando aqui para vocês é o solo argiloso. Quando eu falo de solo argiloso, a tendência é pensar que só tem argila. Fala assim, então só tem argila naquele solo. Não. O solo argiloso, ele tem outros tipos de grãos ali, tá? Só que ele possui uma grande quantidade de argila. E essa grande quantidade é mais de 30% de argila, tá? Como a argila ela é um grão muito pequeno, muito fininho, ela acaba tendo pouco espaço entre os grãos. Então, o que isso leva? Isso leva a ser um solo duro, compactado, tá? Extremamente duro. Ele fica pouco permeável à água, então quando chove demais nesse solo, né, molha demais, ele fica com um nível de água em cima, né, um fio d'água em cima do solo, porque o solo não consegue absorver essa água, ele não consegue passar, né, a água ali. Só que também é um solo escuro, porque ele é rico em matéria orgânica. Tá? Fala, em matéria orgânica, então é bom para fazer plantação? Até, né, até pode ser um solo que seja utilizado para agricultura. Só que, se ele for utilizado para agricultura, tem que se tomar medidas aí, né, para tornar esse solo plantável. Então, tem que fazer uma aeração do solo, tá? Tem que cuidar do solo, tratar ele, tá? Talvez misturar com algumas outras coisas, né? Um pouquinho de areia para deixar ele um pouco mais fofo e impermeável à água, tá? Então requer um pré-tratamento do solo antes de se fazer uma plantação. Mas ele possui bastante matéria orgânica e pode ser utilizado para agricultura, sim. Tá bom? Aqui eu coloquei, tá, a fotinha dos 4 tipos de solo juntos, estão em todos esses slides. O solo argiloso estaria aqui, ó, é o terceiro solo aqui, tá bom? Solo arenoso, tá? Então, pelo nome, né, possui areia na sua composição. Então, a grande porcentagem de areia, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos 70% de areia. Essa areia, como são os maiores grãos, então possui uma alta granulosidade. Ele faz com que esse solo esteja muito aerado, né, muito fofo e pouco compactado. Se ele é muito aerado, a água que cai ali, ela passa direto por esse solo, tá? Então ela tem uma alta permeabilidade. E essa alta permeabilidade é ruim por quê? Porque a água acaba passando direto por ali e ela não retém a água no solo, tá? Não fica úmido por muito tempo. Ela também evapora com facilidade. Então, as plantas que ficam por ali, né, elas teriam dificuldade de absorver essa água. Só que também é um solo pobre, tem pouca matéria orgânica. Então, analisando todas essas características aí, ele se torna um solo impróprio para a agricultura. Além do que ele é muito suscetível à erosão, tá? A erosão é aquele processo da retirada da camada superficial através das águas da chuva, tá? Então é um solo que ele sofre erosão constante. Tudo bem? Então, solos arenosos é esse último aqui da foto. Não é aconselhado para a sua utilização na agricultura, justamente por ter pouca matéria orgânica, granulosidade alta, alta porosidade e a água fica muito pouco retida ali, tá? Próximo solo, solo calcário. Talvez seja o pior solo para se fazer, né, o uso para agricultura. Então é um solo que ele é formado ainda por muitas rochas, tá? É um solo muito claro, formado por muitas rochas, tem um alto pH, ele é muito básico, tá? Os vegetais não conseguiriam crescer ali. É um solo muito pobre, tá? Ele até é um solo permeável pela água, né? Porque nós temos aí grãos muito grandes, rochas, né? Só que aí, né, é aquela mesma situação. A permeabilidade muito alta é prejudicial para as plantas também, tá? É um solo que esquenta muito, né? Ele bate o sol ali e ele se esquenta facilmente essas rochas, então também tornaria isso impróprio para a agricultura, tá? Então, dos 4 tipos de solo, o calcário é o pior solo para se querer plantar alguma coisa ali, tá? Pouquíssima matéria orgânica presente nele. E por fim, vamos para o solo umífero, que daí, né, é sim o melhor solo para se utilizar em agricultura. Ele possui aí 70% de humus, matéria orgânica, né? Então esse humus seria a terra misturado com matéria orgânica, tá? Então é um solo muito rico. Ele possui uma permeabilidade ideal. A água que cai ali,
Ele se infiltra? Sim. Ele se infiltra, né, de uma forma em que a umidade fica retida no solo, ela não vai embora para o lençol freático toda, né? Então os vegetais conseguem lentamente absorver essa umidade. Tem matéria orgânica para absorver, tá? A granulosidade é boa o suficiente para os vegetais se fixarem no solo com as raízes, tá? Então ele reúne as melhores características para a agricultura, por isso que é o melhor solo para se fazer um plantio. Tudo bem? Ele é o primeiro solo aqui, ó, né, na primeira foto mostrada aqui, ó, né, uma pessoa mexendo nesse solo tem bastante raiz aqui, você está vendo, tá? Bom, vamos fechar então esse conteúdo da aula falando sobre a importância do solo. Para que é importante o solo? Nós vimos aqui, né, por esse solo, que é o local onde vivem os seres humanos e todos os outros seres vivos, tá? Então, nós vivemos na camada do solo, tá? Tem animais que vivem abaixo do solo, mas tudo bem, né? Eles estão no solo. A conservação, né, do solo é necessária para o equilíbrio do ecossistema. Se nós temos um solo pobre, muito explorado, muito erodido, tá? Tudo isso afeta demais o equilíbrio do ecossistema, né? Pode provocar desequilíbrio no sistema terrestre, desequilíbrio no sistema aquático, tá? Dele nós retiramos a matéria-prima, tá? Para se fazer da mineração, desde minérios de ferro, né? De metalurgias. Nós retiramos também, é retirado, né? Enfim, extrativismo vegetal, tá? Tudo isso é proveniente do solo. E aqui salientamos, né, desde o início da aula, falando que ele é muito utilizado para produção de alimentos, através da agricultura e da pecuária, ok? Então mostra o quão importante é o solo para as nossas vidas. Belezinha, minha gente? Aqui eu deixo só para vocês, né, falando que terra não é sujeira. Essa aqui é a foto de livrinhos que o Embrapa divulga mostrando para nós, né, sobre os cuidados que nós temos que ter com a terra, né, para a gente valorizar mais o solo, preservar mais o solo e para que ele possa ser utilizado aí por todos. Tudo bem, minha gente? Espero que tenham entendido. Aguardo vocês em uma próxima aula. Forte abraço e até mais.